Não se deixem perturbar por regras rígidas que não vêm das Escrituras, enquanto vocês estão lutando pelo bem do seu lar. Temos o Evangelho que é muito poderoso e traz salvação pela fé em Cristo, não por obras. Não acreditamos em teologia da prosperidade. Tornar-se crente não significa conquistar da noite para o dia saúde mental, felicidade conjugal, recursos financeiros, vida cristã perfeita. Existem princípios a ser seguidos na vida cristã, mas acima de tudo existe Jesus numa cruz. Portanto, não pensem que Deus ama menos vocês porque sua família não se encaixa nos padrões à sua volta. Vocês não estão mais longe do Senhor porque não conseguem ganhar tanto quanto gostariam, ou porque não conseguem estar presentes em casa como queriam. Nossa salvação está atrelada única e exclusivamente ao poder do Cristo que morreu numa cruz para levar todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos erros e todas as nossas incapacidades. É nessa cruz que confiamos. Não é no trabalho que está nossa salvação. Não é na fertilidade do ventre que está nossa salvação. É na obra perfeita daquele que morreu numa cruz. Lutamos para nos adequar, para nos acertar, para viver as ênfases que Deus escolheu para nós. Acima de tudo, lutamos para confiar única e exclusivamente naquilo que Jesus fez no Calvário. É isso que traz paz e força a nossos lares para que a família se torne a extensão do que Deus está fazendo no seu reino. Encerrando aqui uma leitura, mais uma, né? Olá, meus queridos, tudo bem? Qual seria então o papel das mulheres e na igreja, né, especificamente, como servir o reino de Deus sem ultrapassar os limites que a palavra de Deus estabeleceu e ao mesmo tempo sem apagar as mulheres, sem tirar elas de uma posição que seja útil para o reino de Deus. Uma coisa bem interessante que ele coloca aqui, que ele tira do livro da Francine Veríssimo. Não sei se é do livro ou se é de uma pregação que ela fez num culto de mulheres, acho que é de uma pregação, que ela fala, né, que a igreja é feita por diversos membros, né, e isso está escrito em Coríntios, 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 14, eu acho, que fala sobre os muitos membros que a igreja tem, né, e aí você não pode dizer, né, pro pé que você é mais importante do que, enfim. Vou deixar aqui o texto para vocês verem. Então, se a igreja é feita de muitos membros, as mulheres são partes importantes desses membros, né, com a qual a igreja é feita. Então, impedir as mulheres de servirem a igreja de Deus, de servirem o reino de Deus, seria como mutilar esse corpo. Então, um corpo, basicamente, é um corpo sem perna, um corpo sem braço. É possível um corpo andar sem uma perna, sem um braço? É possível, mas ele vai ter ali algumas dificuldades, algumas debilidades. Então, impedir totalmente a mulher de fazer qualquer coisa na igreja é mutilar um membro importante desse corpo, né? Então, nós mulheres somos muito importantes. Porém, todavia, entretanto, tem a questão do contextualizar coisas que a Bíblia não contextualiza, né? Então, vou voltar naquele tema de novo de 1 Timóteo, capítulo 2, onde fala ali da mulher estar em silêncio, né? Como eu já disse pra vocês, fiz vários vídeos falando sobre isso, mas vamos repetir aqui de novo. Eu explico pra vocês que a minha visão, a minha percepção, e isso é baseado no que eu acho, mas eu leio aqui e já tenho a certeza, né? Que é aquela ideia, né, de a mulher estar em silêncio, como 1 Timóteo 2 fala, como 1 Coríntios 14 fala, tem a ver com a autoridade. Então, o foco daquele texto é a autoridade, não as palavras em si, porque existiram mulheres profetisas na Bíblia. E essas mulheres foram muito importantes para o povo de Deus, para a história do reino de Deus e tudo mais. Então, quando fala de autoridade, quando fala naquele texto, fala sobre a autoridade. Então, um exemplo prático que nós temos está lá em Atos capítulo 15, quando é feito um concílio para se debater como a igreja do Senhor deveria se portar, é feito um concílio ali de líderes da igreja. Então tinha ali os bispos, os pastores, os presbíteros, os apóstolos, todos homens, porque eles eram responsáveis pelo governo da igreja, pela liderança da igreja. Então, quando a gente, por exemplo, está no concílio, num debate onde é estabelecido o que vai funcionar na igreja,
é importante que seja ali a autoridade estabelecida naquela igreja, que é a autoridade masculina. Isso é exercer autoridade. Então a gente tem, por exemplo, além desse texto no capítulo 15 de Atos, a gente tem na história os concílios que foram acontecendo, né, na igreja primitiva ali, que eu inclusive já falei para vocês, né, resenha no livro da Ruth Salviano. A igreja primitiva foi um momento em que foi feito muitos debates ali, né, o concílio de Constantinopla, o concílio de, acho que é Calcedônia, enfim, tem o de concílio de Éfeso também, tiveram muitos concílios que aconteceram no período da patrística, né, que foram importantíssimas para estabelecer a nossa fé, a nossa doutrina que nós conhecemos hoje em dia. Tudo isso foi feito pelos pais da fé, pelos homens levantados por Deus para guiar o povo de Deus. Então, quando a gente fala de concílio, sobre o que vai acontecer, doutrinas, né, relacionadas à palavra de Deus, isso é uma coisa que Deus, é um dom de Deus que Deus deu aos homens, né? Então, como a mulher se encaixa nisso, né? Como a mulher se encaixa no reino de Deus, falando, usando palavras, sem exercer autoridade. Então, os vídeos que eu trago aqui pra gente, né, sobre feminilidade bíblica, é explicando justamente isso, né? Como as mulheres contribuíram na história da igreja. Então eu trago aqui fatos históricos, eu não falo aqui um conto que eu acho. São fatos históricos que aconteceram na igreja, né, desde lá da igreja primitiva até os dias atuais, sobre mulheres que contribuíram para o reino sem exercer essa autoridade que a palavra de Deus nos traz. Então nós temos mulheres, por exemplo, compositoras, musicistas, como Fanny Crosby, que eu já falei sobre ela, como a rainha, a última esposa do Henrique VIII, Catherine de Poix, que eu já falei sobre ela também, ela era uma musicista também. As mulheres que contribuíram ali para a reforma protestante, tiveram muitas mulheres importantes. Eu falei quando eu resenhei o livro Reformadoras de Ruth Salviano. Falei também das metodistas wesleyanas e o porquê que eu não concordei com o comportamento delas. Em contrapartida, trouxe pra gente uma metodista calvinista que ali abraçou, né, as ideias de Whitefield e a causa, né, pelo metodismo calvinista, e aí eu amei a contribuição dela, né, para o reino de Deus. Então, o caso, por exemplo, de Selina Huntington, né, que é essa metodista calvinista, ela, diferente das metodistas wesleyanas, e eu explico lá nesses vídeos, né, vou deixar aí para vocês, ela não concordava com o mistério feminino da pregação, diferente das wesleyanas. Então, como é que ela contribuía para o reino? Ela era uma mulher rica, da classe alta, da aristocracia, e ela concordava muito com George Whitefield. Ela gostava muito também de John Wesley, mas quando teve essa separação, esse rompimento entre Wesley e Whitefield, ela ficou do lado de Whitefield. E aí Whitefield foi muito menosprezado, as pessoas que gostavam muito de John Wesley começou a desprezar Whitefield. Whitefield começou a ser meio que, né, rejeitado, desprezado. Depois ele não queria mais se envolver em debates, nem nada disso, porque ele não queria brigar com seu amigo, né? Mas Selina Huntington se compadece de Whitefield e abraça Whitefield e os ministros que ele preparou, né, ali para a igreja metodista calvinista. Então o que acontece? Como ela era rica da aristocracia, ela investe financeiramente, assim como nós temos na Bíblia mulheres que serviam a Jesus, o apóstolo Paulo, né? Ela investe financeiramente. Então, por exemplo, ela queria contribuir para a preparação de novos líderes. Teve esse rompimento, né, os calvinistas wesleyanos. Ela queria ajudar na formação de novos líderes. O que ela fez? Investiu financeiramente, abriu a escola, acho que de Trevecca, se eu não me engano, né? Tá nesse vídeo aí que eu vou deixar pra vocês, que eu não lembro. E aí, em Trevecca, eram preparados não apenas os pastores, os próximos pastores, né? Que ali contribuíram para as igrejas que seriam abertas, como também missionários. Então, Whitefield contribuiu muito para o ministério missionário, né? O avanço missionário da igreja metodista, né? Então, ele abriu também muitas igrejas ali na África, né? E Selina Huntington serve o reino de Deus dessa forma. Como ela também tinha muita sede pela palavra, pelas coisas de Deus, ela também discipula outras mulheres de classe alta, mulheres ricas. E vários momentos, quando ela nem tinha mais dinheiro para doar, as mulheres ricas que eram evangelizadas por ela entravam com o financeiro e investiam nos pastores, nos missionários, nos evangelistas que estavam sendo formados ali na escola de Trevecca, né? Então,
quando eu vou falando sobre as mulheres que contribuíram aqui no canal, eu trago várias, dou exemplos. Todas elas contribuíram para o reino de Deus sem exercer a autoridade, que nós conservadores somos contra, mas tendo um papel ativo, né? E que se elas não tivessem esse papel ativo, elas estariam desobedecendo a Deus, desonrando o reino de Deus, porque elas foram muito importantes para o reino. Então, uma outra também, que é a minha preferida, que eu amo estudar sobre ela, é a Rainha Margarida de Navarra, que eu já falei várias vezes aqui, né? Vou falar de novo. Ela era uma rainha que ela não queria se envolver pela causa da reforma protestante ali no século XVI. E ela era irmã de Francisco I, um rei importante, o rei da França, a quem foram dedicadas as Institutas de João Calvino. E aí ela não queria se envolver pela causa da reforma porque ainda tinha aquele quê de conservadorismo católico, né? Ele estava ainda, né, bem forte naquela época. E aí ela é evangelizada por Maria Dentierre, que é uma evangelista, esposa de um diácono de Guilherme Farel. E aí a Maria Dentierre, que tinha muito conhecimento da palavra de Deus, começa a citar vários textos bíblicos para provar para a rainha o porquê que ela tinha que se envolver pela causa da reforma. E o principal texto que ela usa é o livro de Esther, né, mostrando que Esther era uma rainha e que Esther estava naquela posição porque Deus quis que ela tivesse, e que se ela não tivesse tomado nenhuma atitude, ela estaria pecando contra Deus. Então ela vai evangelizando a rainha e mostrando para a rainha que ela não só poderia, como ela deveria se envolver pela causa da reforma. E a partir daí a Margarida de Navarra, ela já tinha uma certa autonomia no reino dela, né? Porque ela é uma mulher muito inteligente, ela é uma mulher muito sábia. Então, quando tanto o marido quanto o irmão dela, né, quando eles não estavam presentes no seu reino, era ela que governava, era ela que tomava algumas atitudes. Então, ela acabou contribuindo para o reino de Deus, acolhendo os pastores que estavam sendo perseguidos. Então, os pastores começaram a ser perseguidos na época da reforma, né? E aí o que acontece? No reino dela, os pastores eram bem recebidos. Então, muitos migraram para Navarra para fugirem da morte, né? Para conseguirem se salvar suas famílias. E além de acolher os pastores, ela também começa a escrever livros, junto com, né, além de Maria Dentierre, ela escreve também, defendendo a questão da feminilidade bíblica, explicando como funciona a feminilidade a partir da palavra de Deus, como as mulheres podem contribuir para o reino de Deus. E ela escreve diversos livros, né, Margarida de Navarra, porque ela era muito inteligente, era uma renascentista, né? Então, através dos livros dela também, ela denuncia os escândalos que aconteciam na Igreja Católica, os escândalos que aconteciam na corte. E, inclusive, foi o livro que eu resenhei aqui no canal. Tem um livro específico que é O Espelho da Alma Pecadora. Ali ela prova que Maria, mãe de Jesus, era uma pecadora que precisava de um salvador. Então, gente, na época da Reforma Protestante, século XVI, você dizer que Maria era uma pecadora, Maria, mãe de Jesus, que precisava de salvação e que ela gerou no seu ventre o seu salvador, isso era um escândalo, seria um escândalo hoje, que dirá naquela época, né? Então nós temos uma mulher que defende, né, o ministério feminino a partir da palavra de Deus, das sagradas escrituras, né? Então, voltando aqui para o livro de Iago Martins, né? Então esse livro é sobre isso, ele explica o ministério feminino a partir da palavra de Deus. Então ele lembra aqui de Débora, né, da juíza. Débora não é uma base bíblica para dizer que existe pastorado feminino, tá? Ele explica um pouco aqui, mas já vou falando para vocês. Débora era uma política, era politizada. Então, trazendo aqui para nossa atualidade, nós temos uma Débora aqui no Brasil, que é a Ana Campanholo. Ana Campanholo seria o exemplo do que seria uma juíza Débora. Então, ela milita pelo reino de Deus, ela crê em Jesus Cristo, mas ela não é a pastora de uma igreja. Ela luta pela sua sociedade, ela luta pelo seu povo, ela luta pela sua cultura. É sobre isso, Débora, tá? Então, tanto que quando ela foi pra guerra, ela poderia ir pra guerra sozinha? Poderia, mas ela chamou Baraque. Deus havia chamado Baraque para ir pra guerra. Então, no próprio história de Débora, né, a gente tem Jael, que destrói ali o principal inimigo do povo de Deus. O que Jael faz? Jael entra em guerra com um soldado? Lógico que não, ela era uma mulher que não sabia usar armas, né, de guerra. O que ela fez? Ela se comportou como uma mulher. Ela preparou um leitinho quente, ela deu um biscoitinho, esperou ele dormir e
atravessou o crânio dele, destruindo assim o exército, né? O líder do exército inimigo. Então, falando sobre Débora, né, gente? Então, aqui ele fala de Débora, aqui ele fala de Priscila, esposa de Áquila, né? Eu já falei um pouco sobre ela também quando eu resenhei, falei sobre Martha Marshall, né? Martha Marshall é uma evangelista lá nos Estados Unidos que contribuiu para a abertura das igrejas batistas do Sul, né? Essa igreja é bem conhecida por causa do pastor Paul Washer, né? Ele é um batista do Sul. E Martha Marshall, né, contribuiu, né, porque ela era uma missionária. E através dela eu consegui entender um pouco sobre Priscila, esposa de Áquila, né? Como uma mulher poderia, por exemplo, discipular um pastor, né? Que foi o que aconteceu com Priscila. Então vejam lá, eu falo um pouco mais lá naquele vídeo. Aqui ele também lembra sobre Febe, né? Uma ajudante do apóstolo Paulo, lá no finalzinho de Romanos, né? O apóstolo Paulo fala sobre Febe. Febe foi uma hospitaleira, ela contribuiu muito para o reino de Deus, apenas hospedando os apóstolos, né, os pastores, e ele lembra dela com muito carinho, porque a hospitalidade é muito importante, né, quando se trata do povo de Deus, né, que está sempre andando de um lado para o outro, pregando o evangelho, né, no caso, ali, livro de Atos, né, os apóstolos, eles não tinham principalmente Paulo, né, eles não tinham uma residência fixa, eles estavam sempre ali na propagação do evangelho, então a hospitalidade era essencial. Eu falo um pouco sobre a hospitalidade também, quando eu resenho esse livro aqui, O Véu Rasgado de Bushra Esther, ela era uma muçulmana que se converteu ao cristianismo, né? E lá eu explico por que eu quis trazer a história de uma muçulmana, né? Porque você pensa, mas ela é muçulmana, ela não é brasileira, né? O que vai interferir na minha vida? Mas a história de conversão dela é muito legal. E aí tá aqui também no canal. Cortou meu rosto, vocês vão ver lá. Mas eu coloquei algumas fotinhas, algumas coisas para tirar vocês desfocarem de mim. Mas quando eu falo sobre Bushra, eu explico aí sobre a importância da hospitalidade, porque Bushra começou a ser perseguida, ela foi deserdada pelos seus irmãos, né? Então, os seus pais tinham morrido e ela vinha de uma família rica, mas quando ela se converteu, ela foi deserdada pelos seus irmãos. Ela precisou muito do acolhimento dos cristãos, né? Então, ela passou a viver de favor na casa das pessoas, porque senão ela seria uma andarilha, uma mendiga, né? Então, se ela não fosse acolhida pelos irmãos, acolhida pela igreja, ela teria sofrido muita necessidade. Então, nesses contextos, assim, de perseguição, né, o Brasil não sabe o que é isso, porque o Brasil é um mar de rosas, né, gente? A gente pode até passar algumas dificuldades, mas a gente tá longe de saber o que seria uma perseguição, o que seria, né, viver realmente do evangelho, né, como no caso dos apóstolos. Então, nesses casos, a hospitalidade é muito importante. Então, quando a gente fala de ser hospitaleiro, vai muito além de você fazer um café com bolo para um irmão da igreja. Né? A gente fala nesses quesitos, nessas questões de perseguição, de pessoas que podem perder a vida se você não for hospitaleiro. Né? Então, o apóstolo Paulo lembra de Febe, ali no finalzinho da Epístola aos Romanos, uma mulher que foi muito importante para o reino de Deus apenas com a hospitalidade. Então é isso, gente. Eu sei que eu falei demais. Talvez eu divida esse vídeo em dois. Dividirei, provavelmente. Então aqui fica a minha resenha desse livro maravilhoso, né? Eu não li muitas páginas como geralmente eu faço, né? O que foi mais falando. Mas comprem, tá, gente? Comprem, tá? Igrejas que calam mulheres, né? Quando as igrejas calam mulheres, né? Do pastor Iago Martins. Um beijo e até mais.